Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Evangelizar. Grande alegria, produzimos todo esse conteúdo muito especial para você, para que você consiga aprender mais, cada dia mais, sobre a Palavra de Deus. O que é que Deus fez lá atrás e o que é que Deus continua a fazer hoje. Eu sou o professor Felipe Santos e vou guiar você nessa viagem no tempo. E usando de bastante história, teologia, arqueologia, diversas outras ciências, nós vamos descobrir o que é que Deus fez lá atrás e o que é que Deus tem para cada um de nós hoje. Está começando mais um Crônicas da Bíblia. E nessa temporada nós estamos vendo o destino da igreja, o princípio da igreja. Como nós começamos lá nos primeiros episódios, relatamos toda essa caminhada do povo de Deus até o ápice da revelação, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A partir disso, a igreja começa a entender a sua história, começa a entender a sua missão e a partir disso começam a ter um olhar diferente sobre essa obra de Deus, sobre a história do homem, como o homem caminhou todo esse tempo, para onde ele estava indo, o que ele estava procurando. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o primeiro desenho, porque a partir deste momento teremos um outro olhar sobre a história do povo hebreu. Agora a igreja vai olhar para o seu povo, a igreja vai buscar os sinais da chegada desse Cristo lá atrás. Então nós temos uma troca de mentalidade, um processo muito longo, um processo duro, um processo bem diferente, em que muitos elementos da história deste povo começarão a dar lugar a novos significados, a novos ícones. Nós vamos ver que o símbolo da cruz de Cristo começa a ganhar destaque. Um símbolo que era visto como algo maldito, vamos dizer assim. A cruz era um símbolo de morte, uma morte terrível, dos piores criminosos ali. E agora ela passa, aos poucos, a ter um significado de salvação. E a igreja começa agora a catequizar os novos membros, as pessoas que chegavam ali para participar e experimentar todo esse amor de Deus. Então é interessante que, como nós já vimos esse mapa, aqui antes temos alguns dados muito importantes aqui da história. O império ali do Egito, que se estendia durante muito tempo, até passando ali a antiga região de Canaã, a antiga região da Fenícia. Lá em cima nós temos o antigo reino dos Hititas. Aqui para o Oriente nós temos o reino, o império da Babilônia. E imagina o seguinte, aqui embaixo no sul nós temos a saída de Abraão, que vai sair da região da Caldeia, vai subir, vai chegar até a região de Harã, vai descer, vai se estabelecer na região que hoje nós chamamos de Israel, por ordens, por chamados deste Deus invisível, que não permite aí imagens, que vai existir um culto a Ele diferenciado de todos os outros, todos os outros deuses presentes nas outras civilizações. É interessante que agora a igreja tem outros olhos sobre esse episódio tão importante. Agora não vem mais o ápice de tudo isso na lei mosaica, esse Deus que chama o seu povo, começa a construir alguma coisa. Aqui eles já começam a ver como um princípio de uma preparação de um povo para a chegada do seu Deus, para a chegada desse Cristo, que vai preparar um povo, vai construir esse povo, vai lapidar a identidade deste povo, vai começar a dar os primeiros passos junto com a humanidade, até ter condição de habitar entre nós.
Então é interessante que esses elementos tão importantes na história do povo hebreu começam agora dentro da, vamos dizer assim, filosofia cristã, dentro da igreja de Cristo, começam a ter um peso um pouquinho diferente. Não é uma deturpação na história, não é você trocar 100% o significado das coisas, mas é você entender que isso é uma verdade, mas isso é parte de algo maior. Como você deixar de tratar um simples fato como se fosse o todo, você entende que ele é parte de um todo, de algo maior. Temos aqui um seguinte momento da história deste povo. Aqui vemos o término do tempo dos patriarcas e o início, do tempo das tribos. Nós vemos ali o momento em que Israel não tinha ainda um líder comum, ainda não existia as primeiras monarquias. Você tinha a função muito importante dos juízes, isso lá no Antigo Testamento. Temos o registro disso, de como era organizado aquela civilização. Quem coordenava, quem mandava, quem dirigia, quais eram as suas relações com os outros povos ao redor da região de Canaã. E mais uma vez, isso também era visto como mais um processo de preparação para a chegada do Cristo, para a chegada de Jesus. Veremos o registro de diversos profetas que vão anunciar a vinda desse Deus conosco, como nós vimos lá na primeira temporada, quando falávamos de Maria, das profecias de Isaías, que falavam deste Emanuel, da Virgem, que traria ao mundo esse Deus conosco. Então, aqui começa um novo entendimento, uma nova leitura sobre a vida, a história, a trajetória deste povo. É algo semelhante a nós, quando crescemos e olhamos para a nossa história. E aí, determinados fatos que naquele tempo, vivendo aquele momento, nós tínhamos uma leitura, nós sofríamos ou nos alegrávamos, mas depois que passa, você madura, você não cria uma deturpação daquilo, mas você tem uma leitura melhor. Você amadureceu, você consegue fazer uma leitura diferente, você tira outras lições, você mudou. A sua história não mudou. Os fatos continuam, não tem como voltar no tempo e mudar tudo isso, mas você dá um significado diferente. Você aprende, você tem um olhar mais completo, vamos dizer assim. E depois deste tempo, depois de diversas disputas, depois do tempo de exílio, de queda das monarquias, por fim, o início do que nós chamamos de Novo Testamento, essa nova aliança, a presença deste Deus vivo com o seu povo. Agora a lei ela não é mais feita de pedra, a lei agora ela possui carne, ela possui osso, ela fala, ela caminha com o seu povo, ela opera milagres e os apóstolos vão vendo tudo isso e é claro, vai chegar aquele momento em que de fato a fantasia sobre o Messias ela vai embora e fica a verdade. E o Messias mostra o seu método de salvação um tanto diferente do que ficava, do que era construído na imaginação de cada cidadão ali da região da Judéia, da Samaria ou da Galiléia. E após a morte e ressurreição temos um novo cenário, temos essa igreja que experimenta a chegada do Espírito Santo, temos novos personagens como Paulo, que serão uma das peças principais para a expansão deste cristianismo, para os rumos da história da humanidade, como podemos ver ali algumas cidades, a cidade de Filipos, onde nós mostramos
num episódio, no confronto com a pitonisa, ou seja, você tem a palavra de Deus que chega em locais em que outras culturas já estavam ali há muito tempo. Temos a cidade de Corinto, o local em que o primeiro texto do Novo Testamento foi produzido, a carta aos Tessalonicenses, né? Você pode ver ali em cima, marcação de Tessalônica. Então, é interessante que agora o diálogo do cristianismo não é só mais ali na região de Canaã. Agora o cristianismo rompe os limites do judaísmo. Nós vimos o primeiro concílio, nós vimos como é que foi essa discussão entre os líderes, como é que a igreja vai abraçar os gentios. Vimos também a morte do primeiro santo da igreja, Santo Estevão, que no seu discurso, ele dá uma verdadeira aula de história, desde o início, do chamado de Abraão. Ele vai falar sobre a nova humanidade, ele vai falar sobre os profetas, sobre os reis, vai falar sobre o Cristo ressuscitado, e justamente por professar essa fé, ele vai ser condenado à morte. Mas o que a princípio parecia assustar os membros da igreja, só fez a igreja crescer, expandir o seu território. Vimos também as viagens de Paulo, vimos o Pentecostes ali no meio dos gentios, a conversão de Cornélio, oficial romano, e toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus servos, provavelmente muitas das pessoas que frequentavam a sua residência, muitos soldados, muitos romanos se converteram também. Temos o destaque para ele, mas, como eu disse no episódio, não tem nenhum registro de que ele era um soldado, um oficial afastado, excluído da sua turma, justamente por professar uma fé diferente à dos romanos. Então, muita coisa aqui Deus está fazendo na igreja, está curando a igreja, está mudando essa mentalidade. Porque agora o foco não é mais ser um só povo por meio da lei, ou olhar para o próximo como diferente, porque ele não vem da circuncisão, ele não vem de nenhuma das tribos, é um pagão, é um gentio. Agora a mentalidade é que todos em Cristo somos um só povo. E nós vamos continuar com tudo isso para finalizar esse livro de Atos dos Apóstolos, esse registro maravilhoso sobre a história da nossa igreja, mas vamos continuar depois do intervalo. É o tempo de tomar um cafezinho e eu já espero vocês aqui. Até já! Voltamos aqui com Crônicas da Bíblia. Eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia do lado para as anotações, um caderninho, suas canetas. Se tiver caneta colorida, melhor ainda, dá destaque aqui em algumas coisas. E também você tenha tomado aí o seu cafezinho. Vamos voltar aqui. Nós falávamos sobre esse processo de novo olhar sobre a história do povo hebreu. A igreja agora começa a entender, vivemos tudo isso porque existe um plano maior do que imaginávamos. Existem outros objetivos, existem outros povos que vão fazer parte desse, vamos dizer assim, clube, desse povo eleito. Agora não somos só esse pouquinho de gente, o povo eleito. Agora todos são convidados. E agora ficam esses novos desafios, novas didáticas, novas ferramentas, novos diálogos, novas culturas que eles precisam encontrar e levar essa boa nova. Aqui, os nossos pilares da igreja, vamos dizer assim, Pedro e Paulo. E vale lembrar também que após o concílio, nós vemos ali essa discussão de primeiro concílio, de Jerusalém, nós vemos essa discussão sobre como acolher os gentios. Olha que interessante, agora a igreja ela não está mais só discutindo sobre Jesus e lei mosaica,
sobre guardar os sábados, sobre a fração do pão, ela começa a discutir também como abraçar esses gentios, como abraçar essas pessoas que não esperavam o Messias, que eram politeístas, que não faziam ideia da história do povo hebreu. É interessante que hoje nós temos a Bíblia encadernada, nós temos diversos livros, temos comentários bíblicos, temos livros de diversos padres. Então, falar sobre o assunto para nós não é algo de outro mundo, não é algo tão estranho assim. Mas imagina naquele tempo, você, na condição de apóstolo, falar com outras pessoas da história do seu povo, eles nem imaginavam quem era o seu povo, onde fica o seu povo, como é que você sabe que tudo isso é verdade. Então nós tínhamos os desafios doutrinais, vamos dizer assim, para não abrir espaço para heresias, e nós também tínhamos os desafios culturais. Pessoas que se convertiam à mensagem do Evangelho e aos poucos iam abandonando ali costumes e alguns elementos culturais do seu povo de origem. Então é um processo muito interessante, a igreja foi crescendo e mudando realmente a consciência daquelas pessoas. Eu acho que o primeiro pensamento, vamos dizer assim, global, acabou partindo ali da igreja, porque todas as demais religiões eram, digamos assim, regionais, eram os deuses daquela região, eram os deuses daquele povoado que atuavam naquele local. E não havia um espaço, não havia um decreto, um rito, uma metodologia, pensando na cultura diferente, pensando no estrangeiro. Será que ele também tem direito às supostas recompensas do pós-vida? Como é que ele vai viver? O que acontece com ele? Então, aqui nós temos esse diferencial, porque uma vez que somos salvos pela fé em Cristo, nós temos esse destino comum, nós temos esse desafio comum, essa estrada comum em que tantos cristãos caminham juntos. E é interessante que aqui, vamos lembrar que na cidade, ali está marcando, de Antioquia, temos esse episódio interessante em que os cristãos começam a ser chamados de cristãos. Vamos pensar que não existiam tantas diferenças entre os judeus convertidos ao Evangelho e os judeus mais tradicionais. Ambos iam ao templo, ambos amavam a sua tradição. Eram poucas as coisas que os diferenciavam. Aqui mesmo, no início do livro de Atos dos Apóstolos, falam da questão da oração deles, da fração do pão, que hoje nós entendemos que é a Eucaristia, mas que eles iam sempre ao templo, iam rezar, iam levar os sacrifícios. Então, é interessante que esse processo de identidade é lento, mas ele precisa acontecer e aos poucos essa identidade vai se destacando, vai rompendo esses limites culturais. E é interessante que é sobre essas duas colunas. Nós temos Pedro, aqui o nosso primeiro Papa, o nosso primeiro líder, aquele que em seus discursos vai converter muitas pessoas. Nós vemos a mudança desse personagem após o derramamento do Espírito Santo. Anteriormente era aquele que negou Jesus, aquele que tinha medo de apacentar as suas ovelhas, e agora é um guerreiro destemido, que não mede esforços para levar a palavra do Mestre adiante. E do outro lado nós temos ali a pessoa de Paulo, essa ponte viva entre as pessoas. O homem que tem o conhecimento da filosofia grega, tem a sua pitada do estoicismo, mas também que foi aluno de Gamaliel, ele conhece esse mundo dos gregos, conhece muito bem a tradição do seu povo. Inclusive, na carta aos Filipenses, tem uma descrição muito interessante dele, falando da sua origem, da tribo, de onde vem a sua linhagem,
sanguínea. É muito interessante, mas com todo esse amparo histórico, filosófico, nós vemos a conversão deste grande guerreiro e ele vai ser uma peça fundamental para também uma ponte entre gentios e hebreus, judeus, judeus gregos, enfim, ele vai conseguir conciliar esse diálogo entre pensamentos tão diferentes, que a princípio parece que nunca dariam certo juntos. Mas na ação do Espírito, por meio deste personagem, não só a igreja, mas podemos dizer que toda a história do Ocidente, né? Nós somos produtos do apostolado deste homem. E aí é interessante que agora a igreja ela vai dialogar com diversas realidades. Temos ainda o contexto de dominação do Império Romano, e para o romano, aquele que não tem o seu sangue é considerado bárbaro. Então o cristianismo agora, após romper esses primeiros limites do judaísmo, começa a entrar nessas diferentes realidades. No mundo considerado bárbaro, também politeísta, com costumes bem diferentes, e aí fica esse desafio, levar Deus para todas as criaturas, para todos os povos. E aqui fica esse desafio, como enxergar o Cristo, como enxergar o irmão em alguém que teve uma educação tão diferente, tem uma origem tão diferente, tem um costume tão diferente e às vezes olha com ódio para essa diferença, olha com ódio para a mensagem do Evangelho que vai chegar naquele local. Então, o fato de Deus estar com a sua igreja nunca livrou ela de todos esses desafios, de todos esses obstáculos. Depois de tudo isso, o que permanece é a palavra de Deus, a figura do Cristo ressuscitado. E é interessante que ao final do livro de Atos dos Apóstolos, fala da estadia de Paulo em Roma, que ele vai ficar por um bom tempo lá, vai pregar o Evangelho, vai receber as pessoas ali. E nós vemos que a mensagem do Cristo chegou no coração do império. Agora não é mais Júpiter, né? Não é mais Vênus, não temos outros deuses que vão crescer com a sua influência no coração daquelas pessoas. Agora a tendência é do paganismo começar a cair e o cristianismo vai crescer cada vez mais. Vem muito posteriormente a queda do Império Romano, mas o que fica é a instituição da igreja. E aí começamos outra história. Eu vou ficando por aqui, terminamos mais Crônicas da Bíblia. Quero que você saiba que você pode assistir todos os episódios da primeira e da segunda temporada no canal do YouTube da TV Evangelizar. E pode seguir também a TV Evangelizar no Instagram e nas demais mídias sociais. Tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.